Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um dia de entrevistas aqui com os candidatos a prefeito da cidade de Mojimirim nas eleições de 2020. A Associação Comercial tem o prazer de poder fazer essas entrevistas para poder esclarecer a população e também dar oportunidade para os candidatos explanarem as suas ideias aqui. E a vertente é sempre de início para que se fale de comércio, indústria, mas, de um modo geral, a gente fala de todos os assuntos pertinentes à cidade, englobando, de uma maneira geral, os assuntos referentes a comércio, indústria, segurança, turismo e desenvolvimento. A ordem dos dias das entrevistas foi feita por meio de sorteio, e são 5 perguntas feitas pela diretoria da Associação Comercial, mais uma pergunta feita pelo eleitor, que foi nos passado pela internet. E, ao final das entrevistas, a gente vai entregar para o candidato um protocolo de sugestões e expectativas que a Associação Comercial tem para quem for eleito, para poder fazer o desenvolvimento da nossa cidade. O entrevistado dessa noite é o Ricardo Brandão. Eu vou pontuar aqui algumas qualidades e a vida do Antônio Brandão, um pouquinho, do Ricardo Brandão. Tem 73 anos de idade, é casado, tem 4 filhos e 10 netos. Nascido em Mojimirim, é empresário, formado em Engenharia Civil e pós-graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Foi prefeito por 6 anos, de 1976 até 1983. Chegou a ser condecorado com a Medalha da Constituição, conferida pela Assembleia Legislativa de São Paulo a lideranças paulistas que se destacaram no exercício da função pública. Ao longo de sua carreira, ocupou o cargo de diretor de obras e planejamento urbano da cidade, trabalhou junto ao governo do estado de São Paulo. Tenho o prazer de receber aqui Ricardo Brandão. Pode dar o seu boa noite aos nossos telespectadores. O meu boa noite, Zé Luiz. Quero cumprimentá-lo e, cumprimentando você, eu transmito o meu abraço a toda a diretoria dessa dinâmica Associação Comercial e Industrial de Mojimirim. Eu quero, nesse momento inicial, tecer algumas considerações a respeito da minha vida particular. Você já abrangeu uma boa parte dela, mas eu gostaria de relembrar que eu fui prefeito de Mojimirim há aproximadamente 38 anos. Então, já faz tempo. Tem uma boa fatia da população que acho que nem se lembra disso. Mas eu fui, com 29 anos de idade, prefeito de Mojimirim, e com 35 anos eu já era ex-prefeito, Zé Luiz, pra você ter uma ideia. Mas eu tive muito orgulho disso, porque foi uma época difícil, as coisas aconteciam diferentemente do que acontece hoje, mas eu saí da prefeitura, com certeza, com o dever cumprido, porque eu fiz grandes realizações, grandes obras em benefício da população. A grande maioria estão até hoje ainda servindo a nossa comunidade de Mojimirim. Muito bom, experiência, vontade não vai faltar. Vamos começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta é sobre o comércio. O comércio, de um modo geral, passa por uma das suas piores crises com a pandemia do coronavírus. Mesmo assim, o comerciante continua firme lutando por um lugar ao sol. Como futuro administrador da cidade, o que sua administração pretende fazer de efetivo para contribuir com o comércio local? Essa pergunta eu tenho que responder dando uma outra visão para quem não está nos assistindo. Eu diria a você que tudo gira em torno, Zé Luiz, de um fator primordial, que é o emprego. Hoje, eu acabei de ver no jornal da hora do almoço, na televisão,
o índice de desemprego atingiu aí 14,4% no Brasil. São desempregados, e muitos desempregados, aproximadamente 14 milhões que nós estamos vendo hoje, enxergando no nosso país. Mas o pior disso tudo é que, muito embora esse índice de 14% seja um índice nacional, eu tenho informações, pesquisas, de que aqui na nossa cidade, de Mogi-mirim, esse índice ultrapassa os 30%. Nós temos um número muito grande de desempregados. Então, como fortalecer o comércio da nossa cidade, se o ponto fundamental de tudo, que é o trabalhador que gasta no comércio, que compra as coisas no comércio, usa um pouco de lazer, não tem emprego e, consequentemente, não tem recurso para isso. Nós podemos dizer que sim, conforme você disse na pergunta, que a pandemia atrapalhou e muito. Pegou todo mundo desprevenido. Essa é a verdade. E os protocolos que foram impostos ao comércio, à indústria, prejudicou também, não que não fosse um protocolo correto, mas prejudicou muito e precipitou também, não é, o fechamento de muitas lojas, de muitos estabelecimentos comerciais. Então, como que nós retomamos isso? O que nós precisamos fazer, fundamentalmente, para fortalecer o comércio? Gerar emprego em Mogi-mirim. Esse é o ponto fundamental. E como que nós fazemos para gerar emprego em Mogi-mirim? Nós temos que atrair para cá empreendedores, investimentos, porque um investimento, seja ele aplicado aonde for, vai gerar emprego. A gente toma como exemplo a construção civil. Construção civil é o esteio do país. A construção civil é o termômetro de como as coisas estão indo no país, no que diz respeito a emprego. E aqui em Mogi-mirim, esse setor ficou muito acanhado por muito tempo. Por quê? Porque a gestão atual inibiu muitos empreendedores em, por exemplo, construir e abrir loteamentos na cidade. Loteamento é construção civil. Loteamento, você quando aprova e vende os lotes, você vai gerar muito emprego. Já na abertura do loteamento, você gera emprego. Você tem que fazer toda a infraestrutura que você se comprometeu. Você tem que abrir ruas, você tem que construir galeria, água, esgoto, energia elétrica, guia, sarjeta. Você está gerando emprego aí. Você está arrumando emprego para pedreiro, para servente, para eletricista, encanador. Você vende o lote, alguém vai comprar o lote, mas quem compra o lote, compra para construir a sua casa. E no construir a sua casa e no comprar o lote, ele vai contratar engenheiro, arquiteto, pintor, tudo isso que eu acabei de falar. Vai comprar nas lojas de material de construção de Mogi-mirim. Vai fazer a roda girar. As lojas de materiais de construção, com o mercado aquecido, talvez comece a contratar mais gente. Então, construção de casas populares, Minha Casa, Minha Vida, tudo isso é o principal motor do desenvolvimento de uma cidade. Afora outros empreendimentos mais que vêm por si só, por Mogi-mirim ser o maior epicentro regional do nosso estado. Mogi-mirim é uma cidade que está assim localizada, e muito bem localizada, numa região, num ponto estratégico da nossa região. Quando vem para cá uma Havan ou um Atacadão, ela vem para cá porque Mogi-mirim é esse epicentro de desenvolvimento. Ela não vai para Mogi Guaçu ou para Itapira, ela vem para cá. Porque, logisticamente, é o ponto principal. Acesso fácil de Conchal, Santo Antônio da Posse, Itapira, Mogi Guaçu, Pinhal. Então, precisa de uma gestão para receber esse pessoal e receber de braços abertos esses investidores. Fazendo isso, nós vamos gerar emprego, e bons empregos. Gerando emprego, esse povo vai
gastar no nosso comércio daqui de Mojimirim. Vai ter momento de lazer que não está tendo, vai gastar nos nossos restaurantes. Vão visitar aqui a cidade vendedores, vão se hospedar na rede hoteleira de Mojimirim. Nós precisamos disso, nós precisamos desse incentivo. Aí a roda começa a girar. Aí nós vamos conseguir realmente fazer com que o nosso comércio, todo ele, seja realmente beneficiado com isso. Uma outra coisa, sem querer ultrapassar o tempo, porque me parece que o tempo não é pela pergunta, e sim no global, né? Que eu queria frisar com relação ao comércio, à indústria. A indústria, ela por si só se vira. A indústria está muito mais ligada a problemas da área nacional e federal do que da área municipal. Ela precisa do município quando ela quer se instalar aqui e quer ter os benefícios do município. Mas o comércio é o fundamental, principalmente o pequeno comerciante. O pequeno comerciante, Zé Luiz, eu tive visitando alguns na rua Conde de Parnaíba, um dia desses, e tinha um lá que estava abrindo a loja dele. Só como exemplo. Aí eu abordei, eu conhecia ele, aí como é que tá, como é que vai? Poxa, Ricardo, você não queira saber as dificuldades que nós temos para abrir uma pequena empresa dessa, um comércio pequeno desse, a burocracia que exigem da gente. Isso não pode. Eu tinha guardado um pequeno dinheiro, recurso, para meu capital de giro inicial, eu já gastei tudo em taxas, impostos, que eu tenho que pagar para abrir o meu estabelecimento. Então, fica difícil essas coisas. E, normalmente, para esses pequenos, 2 mil, 3 mil reais pesa e muito. E é por isso que, muitas vezes, ele cumpre com a obrigação para pôr o estabelecimento dele para funcionar, mas depois de 6 meses, 8 meses, 1 ano, ele vai ter que fechar, porque não aguentou e não suportou. Então, o que a gente precisa ter numa gestão municipal? Competência para você administrar esses problemas. Trabalhando junto com o legislativo, por exemplo, você tem condição. Olha, empresário pequeno, médio, que vai querer abrir o seu estabelecimento, nós temos que dar uma carência, no mínimo, de 6 meses, 8 meses, em tudo para ele ter fôlego para montar o seu negócio. E depois dessa carência vencida, começar a pagar as taxas, impostos. E eu incluo nisso até tarifa de água e esgoto, que é importante e que custa no final das contas. Então, o contexto geral, Zé Luiz, é esse na minha avaliação. A gente precisa gerar emprego, porque gerando emprego nós vamos fortalecer o comerciante. Nós precisamos centralizar também, por exemplo, hoje, Mojimirim é composta por várias Mojimirins. Você vai na Zona Leste, é uma cidade. Você vai para a Zona Norte, é uma outra cidade, onde tem de tudo. Comércio, desde bar, boteco, até lojas de grife, tem. A gente sabe disso, posto de gasolina. Então, é a cidade inteira que a gente tem que olhar para fortalecer o comerciante. Então, eu penso que, no meu governo, eu vou investir e muito, trazendo empreendedor, trazendo para cá investimentos, para a gente gerar emprego e, com isso, fazer com que o nosso comércio seja realmente valorizado. É isso que eu tenho em mente e é isso que vai acontecer, sem dúvida. Muito bem. Também concordo com a geração de emprego. Não sabia que estava tão alto assim o desemprego aqui em Mojimirim, olha só. E com essa ideia um pouquinho do apoio no início dos trabalhos de uma empresa, é muito importante, não sei se 3, 6 meses, o que fosse possível, mas ajuda para não nascer e morrer. Então, isso é muito importante, muito bom. A gente vai passar para a segunda pergunta agora. A segunda pergunta é sobre indústria. Qual o projeto para novos postos de trabalho na indústria? Bom, a indústria, essa é a minha opinião, caminha por si só, com as próprias pernas, entendeu? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, da nossa empresa Marangoni. É uma empresa de porte médio, flutua de acordo com a economia.
há 1 ano e meio atrás, 2 anos, Marangoni tinha 400 empregados. Hoje não tem 200. O negócio realmente foi... É que a gente tem uma boa gestão, né? Tem uma boa administração, e ela consegue se manter. Eu até acho, foi o que eu falei já na minha resposta anterior, que a indústria precisa mais do governo federal do que o governo estadual, a indústria. Mas a pequena indústria, ela também precisa do município como um apoio para ir buscar recursos para ela. Porque você sabe que toda a riqueza do país, toda a riqueza do Estado, ela começa no município. É no município que ela começa. E, de repente, tem um pequeno empresário, que eu sei que tem, que precisou de um recurso do BNDES para fazer um capital de giro ou para começar a construir a sua empresa, e criaram a maior dificuldade possível para ele obter esse recurso. Então, ele precisa, nesse momento, de ter o apoio político, administrativo da prefeitura, de uma entidade que nem a sua, que você comanda, associação comercial, para que realmente ele tenha esse amparo e conquiste aquele objetivo dele. Problemas locais, municipais, é importante a gente destacar a preparação de mão de obra, principalmente especializada para a indústria. E nós temos aqui em Mojimirim uma escola muito importante, que é a ETEC e a FATEC, que são escolas que preparam, fazem convênio com as indústrias para prepararem mão de obra especializada. E a gente precisa cada vez mais fomentar isso, porque nós acabamos ocupando o lugar de trabalhador de Mojimirim vindo de fora por falta disso. E isso não pode acontecer, entende? Então, eu acho que a razão fundamental que nós precisamos olhar para a indústria é nesse aspecto, porque olhando para a indústria nesse aspecto profissional de preparação da mão de obra, nós estamos olhando também para os nossos jovens, para a nossa juventude, preparando-os para que eles estudem aqui, porque nós temos uma rede de universidades, de faculdades aqui em Mojimirim, que poucas cidades têm. Você sabe disso. Mas, o que está acontecendo? Ele está se formando aqui, mas não está tendo a mão de obra e o emprego suficiente para mantê-lo aqui. Aí ele acaba tendo que sair de Mojimirim. Então, nós precisamos arrematar tudo isso, não é? Fazer um trabalho para que nossa cidade seja realmente o centro do desenvolvimento de tudo isso. A indústria, né, ultimamente, ela não tem empregado tanto porque é muito automatizada também. Dependendo do tipo de indústria, não se dá tantos empregos assim. E quando você falou em questão da mão de obra, realmente a gente tem ótimos formadores de mão de obra aí, mas talvez a gente precisasse trazer ou incentivar as empresas adequadas para vir ou modificar um pouco da mão de obra para poder atrair outras empresas também. Talvez isso? Então, você sabe que experiência própria, a minha empresa já foi para o exterior, apesar de ser uma empresa familiar, nós abrimos empresa no exterior, e os problemas são os mesmos que nós temos aqui, não muda nada, mas o problema é que quando uma empresa, você briga e luta para que ela venha para a sua cidade, claro, ela vem em função dos benefícios que a cidade, o município está oferecendo, mas o grande problema dessa empresa, que já está instalada numa cidade do ABC ou na capital e quer vir para o interior, é que ela tem um quadro de funcionários formado. E a primeira coisa que o empresário vai calcular é quanto vai custar para mim mandar embora e indenizar todos esses funcionários e chegar lá na cidade de Mojimirim, que eu vou me instalar, e contratar tudo de novo. Esse é o grande problema. O que acaba acontecendo, então? Uma empresa que tem 200 empregados. Ele, ao invés de indenizá-los, ele vai aconselhá-los, até, às vezes, dar um benefício para que ele venha e mude junto com a empresa para Mojimirim. É o que tem acontecido. É o que aconteceu com o Itaú, que está aqui instalado, é o que aconteceu com
com essas outras empresas que vieram para cá, o que acaba ocorrendo é que Mogi Mirim oferece apenas a mão de obra barata, a mão de obra de servente, a mão de obra de vigilante, essas coisas, entendeu? E então a gente tem que reavaliar. Eu prefiro muito mais fortalecer a pequena empresa que tem aí 10, 15 empregados, investindo neles, fortalecendo eles, dando terreno, se for o caso, indo atrás de investimento, ajudando politicamente a eles construir um investimento. Porque eu sei que ele, em 2, 3 anos, de 10 ele passa para 40, 50 empregados. Você junta 10 empresas desse tamanho, em 3, 4 anos você tem 400 geradores de emprego aí. Então, é muito melhor, na minha avaliação, você investir em pequenos empresários, em pequenos, médios empresas, microempresários, do que você tentar toda essa logística, né, de trazer uma empresa para cá e tal, e no fim não vai beneficiar. Você vai se beneficiar, sim, com o ICM, com os impostos que vão recolher do faturamento, mas com o empregado, não. E por aí aumenta o problema, aumenta a demanda de casa popular, de casas, de residência, essas coisas todas. Realmente a gente tem que pensar que tudo meio deu uma mudada, porque com a pandemia vai ser poucas empresas que vão se predispor a investir agora no primeiro ano aqui, até se ter uma vacina e se ter condições mesmo de se fazer uma projeção a médio e longo prazo, que vai mudar e vai se instalar de uma cidade para outra, né? Então, o fortalecimento das indústrias que já temos aqui, que é um caminho que é talvez o mais rápido de ter resultados e que vai fazer com que a nossa mão de obra aqui seja mais adequada. Bom, você tem mais alguma consideração? Podemos passar para a terceira pergunta? Podemos. Então é o seguinte, ó. Segurança. Outro tema muito importante para a nossa cidade é segurança. A cidade de Mogi Mirim já teve um sistema de monitoramento na região central. Como prefeito, esse projeto será retomado para dar ao comércio maior segurança? Isso é um dos projetos fundamentais do meu plano de governo. São vários os pontos que a gente tem que atacar numa gestão, numa futura administração. Mas eu considero importante 3 pilares para uma gestão Ricardo Brandão. Primeiro, saúde. Segundo, emprego. E terceiro, segurança. Agora, segurança, nós só vamos conseguir melhorar se nós usarmos a tecnologia que nós temos à disposição hoje no mundo. Nós estamos vendo a preparação para o homem chegar a Marte, meu Deus do céu. Hoje você pega o seu celular em qualquer lugar do município, você tira uma foto, você faz uma chamada para o mundo. Essa é a grande realidade, não é? Então, nós temos que fiscalizar a nossa cidade através dessa tecnologia. Infelizmente, nós temos que fazer isso. Câmeras, comércio, entrada de cidade, centro de cidade, zona rural, que está muito largada e abandonada, e crimes acontecendo na zona rural. E esse centro de monitoramento deve ser monitorado por especialista, por gente que entenda do assunto. Eu não concordo em colocar guarda, por exemplo, ou polícia nesse monitoramento. Poderá ter um acompanhando, que eu acho que é fundamental, porque a polícia, que tem poder de polícia, ele poderá ver alguma coisa e acionar imediatamente, não é? A polícia da ocorrência que está havendo. Eu vi uma situação como essa interessante quando eu fui visitar uma empresa de concessionária aqui das estradas da nossa região. Eles têm um painel, eles têm câmeras nas estradas todas, eles vigiam, fiscalizam todas as estradas, e nesse centro de monitoramento tem várias câmeras, várias TVs, cada TV uma câmera, e eles veem o que está acontecendo na estrada toda deles, inclusive as infrações que estão cometendo.
Então, o que acontece? Vez ou outra, todo dia, em horários alternados, está ali um policial rodoviário acompanhando. Porque ele, vendo uma infração, ele pode multar aquele cidadão dentro desse centro de comando. Ele pode fazer isso, tem poder de polícia. Então, a gente pretende também fazer com que a nossa cidade seja realmente melhorada, implantando a tal de muralha, né, que nós precisamos fazer. Quer ver um exemplo, Zé Luiz? Eu fui a Santo Antônio da Posse. Foi no final do ano passado. Santo Antônio da Posse, eu fui lá visitar, conversar com o prefeito, meu amigo. Aí, conversando sobre esse problema de segurança, ele falou para mim: Ricardo, na hora que você for embora, eu vou te mostrar o nosso centro de monitoramento. É barato, simples, mas eficiente e funciona. Aí ele me levou lá e tal, falou: que hora que você acha que você chegou mais ou menos aqui? Eu falei: tal hora, sei lá, 2 horas da tarde. Ele foi lá com a pessoa que comanda isso, falou: ó, veja aí quais foram os carros que entraram na cidade 2 horas da tarde. O meu passou ali. Olha, eu falei: o meu é esse aí. É esse aí? Ele pegou, congelou a imagem, em 1 minuto, ele deu a minha capivara inteira, para você ter uma ideia. Ah, esse carro é de propriedade do Ricardo Brandão e tal, né? CPF, se tinha multa ou não tinha multa, o ano do carro, se eu tinha passagem pela polícia ou não. Então, isso é muito importante. Você, tendo um programa desse, você já inibe bandidagem de vir na sua cidade. E nós temos muitas entradas e saídas em Mojimirim. Nós temos que limitar isso. Mas temos, sim, que colocar essa fiscalização digital, que é fundamental, nas entradas da cidade para a segurança melhorar, porque nós temos um bom patrulhamento pela nossa Polícia Civil Municipal. Aliás, um abraço a eles, porque fui eu que criei, na minha gestão, a Guarda Municipal de Mojimirim e o Corpo de Bombeiros de Mojimirim. Foi criado em 1980, quando eu era prefeito. E ela, até hoje, não é, tem cumprido e muito bem a sua obrigação. Agora, precisamos dar esses instrumentos a eles para que eles consigam trabalhar, principalmente na zona rural. E criar para a zona rural a patrulha rural, que tem que fiscalizar, passear por lá, ver, não é? Estar atenta, isso é importante. Nós precisamos dar segurança para os nossos agricultores e moradores da zona rural. E, na cidade, o monitoramento. Além do que criar o centro de inteligência na cidade. Temos que criar esse centro de inteligência. Por quê? Ninguém vai saber quem é, entendeu? E nós vamos ter policiais andando a nossa cidade e tal, disfarçado, para descobrir possíveis crimes que poderão acontecer ou focos de irregularidades que possa acontecer. Trabalhando com inteligência. Trabalhar com a inteligência. Isso é fundamental. Sem inteligência, muitas vezes, você não consegue resolver as coisas. Às vezes a gente vê em filme, pensa, né, esses filmes, tal, FBI, não sei o quê, tem lá o cara sendo vigiado, né? Aí você vê o cara passando no caminhão de lixo, ele é da polícia. Aí você vê o cara tratando do jardim do vizinho, é um polícia disfarçado, vigiando. Então, não é, obviamente, nesse nível que nós vamos ter, mas a gente precisa colocar realmente um sistema de inteligência para informar a nossa polícia de como está Mojimirim e como agir. Muito bom, realmente, como você falou, a Guarda Municipal, é uma Guarda Municipal referência aqui na região, a nossa Guarda ainda hoje, ela que tem feito um trabalho muito bom. Digamos que sempre temos aí uma defasagem um pouquinho de pessoas, né, que é um problema que já recorre, que a população vai aumentando e tal, as ocorrências vão aumentando, e o quadro não vai aumentando tanto. Há possibilidade da gente aumentar o quadro de guardas municipais da nossa cidade? Claro, isso vai depender da demanda. Isso está, por exemplo, no nosso plano.
se for necessário, a gente vai aumentar. Nós não podemos ser econômico em certos setores, como a saúde, como a segurança, educação, né? Nós temos que realmente enfrentar de frente. Muitas vezes, com pouca coisa você resolve muito. Com pouca coisa você resolve muito. É como você deu o exemplo de Santo Antônio de Posse, que é um sistema relativamente simples, né? Mas que é eficiente, bem utilizado, que ajuda. Inclusive, como você falou, a gente tem hoje na cidade vários corredores de desenvolvimento de comércio, Vila Dias, Tucura, Santa Cruz, Santa Luzia, como tem centros. Nesses também, inclusive para nós aqui da Associação Comercial, a gente tem projetos para o próximo ano aqui de ir até esses centros comerciais e ajudar no desenvolvimento também. Ver quais são as carências que eles precisam, ajudar em treinamentos e também nesse sentido. Se, por exemplo, lá na Vila Dias, que tem uma outra cidade lá, algum centro que tenha também uma movimentação bastante grande, podemos ter também monitoramento lá também, lógico. É o que eu falei, hoje com o celular você faz muita coisa, né? E também tem o detalhe, quase todas as residências têm uma câmera, né, de segurança. Tanto é que qualquer assalto, crime que aconteça, a polícia, a primeira coisa que ela vê é no local da ocorrência se tem condição de pegar algumas filmagens que alguma residência fez, ou comércio também. Então, você instalar um equipamento, não é caro, você consegue fazer isso em qualquer lugar da cidade, inclusive na zona rural. O monitoramento no centro de monitoramento é tranquilo, é fácil, você fica num local central, direto contato com a polícia, não só a municipal, como a polícia militar também, né? E você dá segurança, você traz segurança. Na pior das hipóteses, você espanta os bandidos daqui para outro lugar. Verdade. Porque para nós é muito importante de ter no centro, principalmente, o monitoramento, talvez aí uma vigilância um pouquinho mais ostensiva. Eu acho até que por causa da pandemia, que deu uma diminuída um pouco nos guardas, e nos policiais militares e também da Guarda Municipal, deles caminharem pelas ruas. Porque isso, quando tinha um tempo atrás isso dava uma sensação de segurança muito grande para o comerciante que via o policial passando calmamente, conversava, às vezes abordava um camarada que estava meio suspeito e tal, e eles vão realmente indo embora. Eles falam, só aqui é monitorado, aqui tem a segurança, então vamos para outro lugar. Bom, eu acho que segurança está bacana. Então agora vamos passar para a nossa quarta pergunta. A nossa quarta pergunta é sobre turismo. O turismo é um dos atrativos mais eficientes para gerar receita em todo o mundo. O que pretende fazer para fomentar o turismo em Mojimirim? Eu quero começar respondendo essa pergunta, cumprimentando, para dizer para você que não existe cor política partidária quando o cidadão, o funcionário é eficiente. Cumprimentando o Ed Alípio, que comanda o turismo aqui em Mojimirim. Ele é um cidadão esforçado, competente, eu acompanho muito o trabalho dele. Talvez falte apoio, né? Coisa que não faltará no meu governo, de jeito nenhum. Por quê? Ele promove o turismo aqui na cidade. Como tem outros também que promovem a cultura, e elas andam junto, cultura, turismo, às vezes até o esporte também. Há uns 3 anos atrás, eu tive a grata satisfação de participar de um passeio turístico promovido pelo ED, pela Secretaria de Turismo, né, da Prefeitura. E foi, se não me falha a memória, no aniversário da Revolução Constituinte. Foi um 9 de julho. Ele promoveu um passeio turístico, começando lá no Centro Cultural, onde tivemos lá uma explanação através de uma peça de teatro, né, ocupando pessoas, artistas da nossa cidade, sobre como foi que aconteceu a Revolução de 32. Depois, ele nos levou para um passeio na cidade, conhecendo pontos
bonitos, não diria que são pontos turísticos, mas pontos que trazem um acolhimento muito bom para quem quer frequentar. Então, nos levou para o Zerão, levou para conhecer alguns prédios antigos, né? E isso é uma pena que Mojimirim não cuidou dessa parte cultural, do patrimônio. Infelizmente, ficou muito abandonado e o nosso patrimônio desapareceu. O último deles aconteceu na calada da noite, que todo mundo fala, que é o prédio lá, o sobrado amarelo, ali da praça do Jardim Velho, né? Esquina da Chico Venâncio, que de uma hora para outra derrubaram. É um absurdo o que fizeram. Enfim, e depois passamos lá em frente à ITEC, que ele mostrou para a gente aquela construção que foi feita na época da Revolução. Paramos lá, e sempre alguém espranando, explicando. Isso, o bunker. Bom, e foi encerrar, sabe aonde? Lá atrás do Parque da Laranjeira, no Vergel. Vamos conhecer aquela comunidade do Vergel que estava um pouco isolada. E acabamos almoçando lá, passando alguns momentos agradáveis lá, gastando, porque compramos muitos produtos lá que eles produziam, alimentos, artesanato, enfim. Foi um momento agradável e que gerou emprego, porque alguém foi contratado para fazer essas coisas todas, não é? E contribuímos comprando produtos feitos e elaborados lá no Vergel. Por que eu estou contando essa história? Porque nós temos muitas coisas boas para fazer em Mojimirim no que tange ao turismo. Se você unir isso ao gastronômico, por exemplo, não é? Veja que maravilha! Nós temos restaurantes, Cachoeira, né? Temos aqui em Mogi também. Eu, sempre que posso, frequento, agora na pandemia não, mas assim é farto, muito bom. Você unir isso também à cultura, você vai também movimentar, gerar emprego. Eu, quando prefeito, construí o Teatro de Arena. Só um outro exemplo, o Teatro de Arena que tem aí até hoje foi feito na minha gestão. Acabamos de construir, um grupo de pessoas da área da cultura me procurou e falou: vamos promover aqui o Festival Regional da Canção, naquela época. Falei, vamos promover, porque o Teatro de Arena foi feito para isso. Fizemos, no meu mandato ainda, Zé Luiz, 3 anos seguidos. No primeiro ano, foi um regional mesmo, com as nossas cidades. Foi muito bom. No segundo ano, foi já estadual. No terceiro ano, foi nacional, porque receberam mais de 500 inscrições de músicas, né, do Brasil inteiro. E aí um grupo de pessoas, né, o Carlos Botelho, inclusive, que foi o idealizador, meu amigo, e que ajudou a gente a elaborar o plano de cultura do nosso governo, com outras professoras de música, pessoas ligadas à música, promovemos o Festival Regional da Canção. Sabe qual é o resultado disso? Movimento em restaurante, movimento em hotel, porque muita gente vinha de fora, hospedava aqui, movimento em posto de gasolina, enfim, virou a roda. Você, ou bem ou mal, contribuiu para o comércio aqui da cidade. Uma outra coisa importante, ligada também, linkada a isso tudo, é você promover uma agenda durante o ano de tudo isso. Olha, nós precisamos ter uma agenda da cultura, nós precisamos ter uma agenda do turismo, nós precisamos ter uma agenda do esporte, por exemplo. Essa agenda promovendo encontros, promovendo festivais, não é, jogos, você vai ajudar, de uma certa forma, a fortalecer o nosso comércio. E o turismo tem muito a contribuir, tem muito. Quero parabenizar o Ed pelo trabalho, não é? Sei que ele tem muito a dar ainda e a dedicar-se, né? Olha, veja bem, passeio no zoológico.
Não é um turismo? É um passeio. Tem famílias que vão para Pirassununga, para Araras, para visitar o zoológico. Tá certo que agora tá fechado, né? Tá reabrindo. Mas aqui em Mojimirim, poxa, descaso total. Temos que investir no zoológico de Mojimirim, abrir as portas para as crianças, para as escolas, não é? Para os pais, para as famílias. E junto ao zoológico nós temos lá um bosque, que é o horto, que podem fazer piquenique, fazer uma série de coisas, mas precisa ter vontade, Zé Luiz. Precisa ter um pouco de recurso, você consegue fazer essas coisas. Outros pontos turísticos, só para encerrar, como Vossoroca, que está abandonada, que está esquecida, é um ponto turístico bom, e por aí afora. Muito bom, realmente o zoológico que seria uma pedida bem bacana. Esse festival que você falou da canção aí, é uma pena que descontinue, né? Pô, podia ter continuado, né? O outro prefeito parou. E o turismo, a gente pensa assim, turismo seria só você ir visitar algum lugar, porque, bom, turismo cultural. A nossa cidade conhecida pela ferrovia, a gente não tem nenhum atrativo da ferrovia aqui. Nossa estação ali está educação conservada, tal tudo, mas talvez merecesse uma locomotiva ali. Ou ser um museu, né? Verdade. Alguma coisa, né? Esse nosso Zerão aqui, ele está até que cuidado hoje em dia, mas ele podia ser muito melhor aproveitado turisticamente na nossa região. O Teatro da Arena, o ano passado, até os outros anos, o Marquinhos, que é da cultura, estava fazendo alguns shows aí, que foram muito bacanas, mas podia ser mais utilizado ainda, né? E o turismo gastronômico, que você citou também, a gente já foi referência e é uma coisa que a gente vai pegar muito forte agora no próximo ano, para ver se a gente consegue retomar de novo o turismo gastronômico, que também é muito bom. Correto. Então, eu acho que tudo gira, não é, da boa vontade do gestor. Precisa ter boa vontade. E uma equipe boa também. Uma equipe exemplar para cada um na sua secretaria, no seu departamento, cumprir à risca aquilo que nós planejamos na pré-campanha para o nosso governo. E foi muito bem planejado em todos os setores, plano de governo da cultura, de turismo, de esporte, educação, saúde, então, foi assim a nossa menina dos olhos, foi muito bem elaborado, com coisas excelentes que nós vamos e apresentamos e vamos implantar no nosso governo, como o UPA Kids, uma novidade aí tremenda, né? Atendimento especial para as crianças, táxi da saúde, que muita gente, coitada, não tem como se virar, então não tem o transporte, tem lugares aí que o transporte coletivo não chega, não? Então, essas coisas que estão no nosso programa de governo, elaborado por amigos, por pessoas voluntárias, capacitadas, as quais eu agradeço de coração aqui, publicamente a vocês pela grande colaboração. E eu acho que é por aí que a gente vai fazer com que a nossa Mojimirim se torne novamente pujante, Zé Luiz. Muito bom. Então vamos ter um investimento no turismo aí, que é uma... Hoje já somos o MIT, né? Agora o Ed conseguiu, ele com o pessoal do Contur, conseguiu que a gente se colocasse aí no MIT. Já está vindo aí uma estruturação aí em termos de sinalização. O bunker agora vai ser reformado logo, para poder se tornar uma atração turística. E ele estava falando comigo também que tem um caminho da fé, que eles estão fazendo lá em Martim Francisco, a rota vai passar por lá, que vai favorecer as pessoas que do entorno ali da área rural, que vão vender seus produtos ali também para o pessoal que faz a caminhada da Rota da Fé. Muito bom. Maravilha. Então, vamos fazer agora a nossa quinta pergunta. Nossa quinta pergunta é sobre desenvolvimento. Em seu governo, quais são as ações mais latentes para garantir o desenvolvimento dos jovens de Mojimirim? Quais atitudes serão tomadas? Eu acabei antecipando já alguma coisa, né, nas perguntas anteriores, mas o fundamental do jovem é ter realmente a motivação do governo para ajudá-los a conquistar aquilo que eles mais almejam na vida, que é uma profissão. Então, geração de emprego é fundamental, vou repetir aqui, porque nós temos boas faculdades, boas escolas aqui na nossa cidade, mas nós precisamos fazer com que
ele se forme aqui e fique aqui na cidade, com a sua família, e constitua uma nova família aqui na sua cidade. E isso a gente só vai fazer fortalecendo o nosso município através de empreendimentos e desenvolvimentos e recursos que a gente quer trazer para cá. E uma outra coisa também que é importante para o jovem é o lazer, que não tem na cidade. A gente vê isso. Você anda por bairros, pela cidade, você vê residências, né, se confraternizando, os jovens se confraternizando, na casa de um, na casa de outro. Mas não tem um local para ele ir. Hoje, a nossa Praça Rui Barbosa, o nosso cartão de visita, né, está completamente deixada de lado. Foi reformada, puseram uma iluminação e tal, mas ainda o povo, a população, não tem, vamos assim dizer, coragem de enfrentar, por falta de segurança, por falta disso tudo. Então nós precisamos revitalizar também a praça para que seja ali um ponto de encontro dos jovens. Não só a Praça Rui Barbosa, como as outras praças também. E a gente precisa trazer isso para a nossa juventude. Nós precisamos, por exemplo, e nós já fizemos contato, porque a gente tem um círculo de amizade muito grande, Zé Luiz, um contato para colocar como um programa, um projeto nosso, no nosso governo, principalmente voltado para a juventude, que é trazer para cá a arena do game. Você sabe que hoje game ferve no mundo inteiro. E é uma coisa muito fácil, simples, barata, né, que você pode fazer uma parceria e trazer para cá, para Mojimirim. Nós temos no nosso programa de governo a construção de um centro, num primeiro momento até, se não puder construir, locar uma área para que a gente possa colocar ali as startups e abrir espaço para a juventude que queira, com todo o nosso, com o nosso apoio, não é, de equipamentos de internet, Wi-Fi, essas coisas todas, para o jovem se iniciar. Isso é fundamental, é importante. Porque se nós não fizermos isso, ele vai embora daqui. Nós não podemos deixar os nossos jovens saírem daqui, né? Realmente é meio complicado, né? Você está falando, a gente até tem boas faculdades, a gente está informando as pessoas, mas está indo embora, né? Está indo embora. Não podemos deixar... Eu já estou com netos, né? Tenho 10 netos. Mas tudo na faixa de começar a estudar a faculdade e tal. Mas para onde vão eles depois? Gostaria que eles ficassem aqui. Os meus filhos ficaram aqui, eu tenho 4, 3 ficaram aqui, porque nós temos uma empresa, não é? Familiar. Hoje eles estão na empresa e tal. Minha filha teve que ir embora, porque o ramo dela foi outro. Mas se ficasse com a gente, seria muito melhor. A gente quer estar produzindo aqui, estar gastando aqui, né? Esses jovens, futuros engenheiros, médicos, sei lá, advogados, né? Técnicos, eles têm que se formar e ficar aqui na nossa cidade, na nossa comunidade. E para que eles também estudem, existe um programa dentro do nosso plano de criação de um fundo para os jovens que não tenham condições e recursos para pagar uma faculdade, não é? Adquirir o recurso desse fundo para a bolsa de estudo. E nós precisamos, já de imediato, não custa muito também, a gente às vezes vê aí milhões, falar em milhões, com 300 mil reais, 400 mil reais, você começa um fundo, não é, para gerar bolsa de estudo para os jovens. No primeiro ano, cria uma lei, em parceria com a Câmara, com o Legislativo, obviamente, para incentivo fiscal, que não é muito do município, mas sempre tem alguma coisa, para as empresas, para as indústrias, trocar esses incentivos com recurso para a educação, por exemplo, bolsa de estudos, para o esporte. Isso tudo a gente tem em mente. O esporte, a gente não falou disso daí nos outros dias também, mas o esporte também é um grande fator que pode
segurar e também desenvolver as pessoas se a gente se investisse um pouco mais no esporte para que tivermos atletas de alto rendimento, equipes que possam disputar campeonatos. Isso faz com que o jovem também fique, que goste de ver uma profissão que não seja trabalhar numa indústria, mas poder se viver do esporte também podia ser. É fundamental. Nós temos um programa muito bom. Quer um exemplo? Acho que todo mundo conhece o nosso amigo Márcio do boxe. Ele forjou um campeão. Muito bom. Teve uma luta agora Teve uma luta sábado, o rapaz, a primeira luta internacional, Pedrinho, ganhou a luta. Mas a gente sabe que para ele chegar lá, o sacrifício que ele teve, a família dele, o próprio Márcio, assessoria, né, professores. Então, essas pessoas fazem isso por amor e colocando a mão no bolso, sem nenhuma ajuda da administração. E é dever do poder público ajudar esporte, educação, cultura, investir. Então, é importante isso que você falou, Zé Luiz, porque nós temos que tirar a meninada da rua, criar centros esportivos para levá-los para esse centro. Hoje, quando você fala em esporte, muita gente linka com futebol amador, futebol rural. Não que não seja importante, é muito importante o futebol, né? É a alegria da nação. Mas nós temos que nos preocupar com aquele que quer fazer um atletismo, o boxe, que nem é o caso do Pedrinho, não é? Uma luta jiu-jitsu, essas coisas todas. Você tem que ter abertura para todos. E através da criação de um centro esportivo, de esportes, na cidade, você vai agregar todo mundo para lá, com uma estrutura boa, professores, né? Você vai fazer o contrário. Muita coisa você descentraliza, mas nesse caso você tem que centralizar, porque aí você põe um esquema de professores, traz todo mundo para lá, né? E ele vai escolher aquilo que ele quer e com certeza vai ter todo o apoio necessário. Os Estados Unidos que investe muito nisso nos jovens, né? No esporte, no basquete e outras modalidades também. Eu vejo que a gente precisa, se a gente conseguisse isso, criar ídolos aqui na nossa cidade. Que isso dá orgulho, né? Por exemplo, que nem o Dirceu Paulino, que jogou na seleção brasileira, o próprio lutador de boxe, aí, o Magrelo, né, que é o apelido dele, eu vi assistir a luta, é muito bom. Então, se Deus ajuda que ele ganhe aí campeonatos, se torne um campeão, isso vai dar orgulho de falar, conhece aquele lutador de boxe? Ele é lá de Mojimirim. Mesmo como a gente tinha aqui desenvolvido o nosso time de futebol do Mojimirim, que você fala, nossa, assim, de onde você é? Eu sou lá de Mojimirim, da terra do Sapão e tal. Você viu que o Mojimirim ficou conhecido internacionalmente por causa do Sapão. Não é? E você veja como tudo está ligado, né, Zé? O Sapão, quantos e quantos jogos não teve aqui, importantes, não é? Com times importantes de primeira linha. E o que acontecia na cidade no dia desse jogo? Era uma festa. Comércio bombava. Os clubes vinham com antecedência, usavam os hotéis, jantavam nos restaurantes. Olha que coisa. Infelizmente, a gente não vai entrar no mérito disso, né? Mas acabou. Mas nós vamos resgatar isso também, se Deus quiser, com pessoas aqui da nossa cidade que estão imbuídas da melhor, da boa vontade para resgatar o nome do nosso Sapão. Muito bem, muito bem. Então, o desenvolvimento dos nossos jovens passa aí por estudo, né? Mais cursos na nossa faculdade, talvez. Desculpa, mas eu estava falando do jovem ligado ao esporte, né? Mas a gente tem que colocar também a cultura nisso. Sim. Nesse centro, né? Tem meninas que querem ir lá ter uma aula de balé, não é? A cultura tem que estar linkada com isso também. Com os jovens. Muito bom, concordo. Realmente a gente manter o jovem ocupado, porque é na juventude que se forma a personalidade das pessoas. Ele vai ter um professor que vai dar dignidade, respeito, compromisso com horários, com metas, para você poder chegar a alguma coisa. Se forma uma boa pessoa no começo. E às vezes um bom professor, ele muda a vida da pessoa. Às vezes a pessoa está lá na periferia de uma maneira qualquer, não está sendo bem assistida, mas ele entra numa escola de futebol, ele entra numa academia do Márcio,
que é uma pessoa fantástica, que está fazendo um trabalho maravilhoso aí, que mereceria mesmo um pouco mais de incentivo. Bom, o nosso tempo está acabando, e agora vamos fazer a pergunta sorteada pela população. A sexta pergunta surpresa. Qual é a sua proposta para o aeroporto da cidade? Há algum projeto para incentivar a aviação regional aqui na nossa cidade? Olha, Zé Luiz, com certeza não é nenhum mega empreendimento. É uma proposta pé no chão. Eu já me reuni com alguns, vamos assim dizer, aficionados da aviação, o cara que gosta, tem hangar, tem avião, né? Eu vejo que lá o problema é muito mais político do que de bancar investimento. O investimento, vamos assim dizer, que mais precisa é cercar o aeroporto, né? Isso assim a municipalidade tem como contribuir. Fechar toda a área com um alambrado. E é uma exigência do Departamento da Aeronáutica, né? ANAC. Antigamente era o aqui estadual, né? DAC, bom, não me lembro. Mas é a exigência. E fazendo isso, brigar politicamente pela pavimentação. O nosso aeroporto está estrategicamente localizado, né? Está bem num local central que atende as nossas 3 cidades importantes da nossa micro-região, que é o Mojimirim, Itapira, Mogi Guaçu. Está bem localizado, tem acesso, não é? E o que eu posso dizer, porque o nosso tempo está curto, a todos que se utilizam, né, do aeroclube, que vai ser transformado num aeroporto, com o pé no chão, repito, sem promessa de mega empreendimento, é que vou atuar politicamente para que vocês, junto com a municipalidade, conquistem essa obra de regularização do aeroporto, pavimentação, regularização e a prefeitura investindo no fechamento do aeroporto de Mojimirim. Muito bom. Eu também acho que o aeroporto é uma situação importante para a nossa cidade aqui, além de ser um atrativo turístico também, né? Passeios de balão, passeios de avião, de helicóptero, festivais que possam ser feitos no aeroporto, né? Falaram que, eu não conheço assim tecnicamente, mas falaram que a pista é um tamanho muito bom para aqui. Muito, se não me falha a memória, 1.200, 1.300 metros, né? 1,2 km de comprimento, é oficial. Então talvez falta um pouco só, né, para você Sim. dar um empurrão nisso daí, para que a coisa ande. E isso daria uma conotação muito boa para a nossa cidade. Vontade política, viu, Zé Luiz? Vontade política. Ah, sim. Mas então, esse é um ponto que na sua administração vai ser olhado cuidado. Com bons olhos. Eu tenho conversado com muitos que usam e que querem esse benefício, e já está acordado que no primeiro ano já vamos atuar em cima disso. Muito embora, é bom deixar claro, que eu vou governar como prefeito no primeiro ano com um orçamento que não fui eu que elaborei, que está sendo elaborado agora pelo atual prefeito. Mas a gente, tendo boa vontade e cortando despesa que a gente vai precisar cortar, a gente vai conseguir fazer que sobre recurso ainda para fazer muita coisa. Muito bom. Boas ideias, muito boa vontade. Mojimirim realmente é uma cidade promissora, uma cidade que tem uma história muito bacana. Eu acredito que se a gente tiver aí pelo menos 2 administrações sérias, aí a gente muda de patamar aqui na nossa região, né, para se tornar de novo uma referência e dar conforto para a nossa população, fazer com que o comércio se desenvolva e aí cresça também, porque uma das vocações de Mojimirim é o comércio, que sempre foi forte. Sem dúvida. Eu quero agradecer, Ricardo Brandão, sua presença aqui. Eu queria agora deixar você à vontade para deixar um recado aí para os seus eleitores, antes do meu fechamento. Fique à vontade. Eu quero, primeiramente, agradecer você, a diretoria, por esse evento maravilhoso que vocês estão fazendo, dando oportunidade, não só a mim, como a todos os demais candidatos, a virem aqui explanar suas ideias, seu projeto de governo, não é? Planejar o futuro de Mojimirim, que é fundamental. E eu quero, na minha despedida aqui, olhando olho no olho
de todo o mojimiriano que está nos assistindo. Dizer que eu sou uma pessoa nascida aqui em Mojimirim, criada aqui em Mojimirim, família toda aqui da cidade, e que tenho um amor imenso por Mojimirim. Eu quero fazer com que essa cidade bombe, essa cidade seja novamente pujante, desenvolva, cresça e com o progresso beneficie toda a nossa comunidade. Eu sou uma pessoa que me considero preparado para governar Mojimirim. Tenho muita vontade de ser o prefeito de Mojimirim, para beneficiar a comunidade e a minha cidade. Uma boa noite a todos, a você, minha amiga, meu amigo, que nos prestigiou, e nos encontramos, se Deus quiser, em 15 de novembro, com a nossa vitória. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Eu quero agradecer a todos que acompanharam aqui a nossa live de sexta-feira. Presença do Ricardo Brandão aqui, muito importante. Quero agradecer a nossa equipe da Associação Comercial aqui, que trabalhou semana toda, fazendo que tudo acontecesse aqui. Também a empresa Live On, que está fazendo a transmissão, muito boa tecnicamente, tem deixado a gente tranquilo para que as coisas transcorressem perfeitamente. E a próxima entrevista vai ser agora na terça-feira. Na terça-feira, dia 3 de novembro, às 7h30, a gente tem a última entrevista aqui, que é com o candidato Paulo Silva. Espero que vocês aqui tenham um ótimo final de semana, que descansem bem. Amanhã o comércio é aberto ainda, para quem precisar comprar alguma coisa, quiser dar uma voltinha lá no centro. Temos ótimos estabelecimentos preparados para receber vocês. Então, aguardamos vocês até terça-feira. Um ótimo final de semana. Até logo.